Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, nesse vídeo eu quero falar sobre o Anthony Davis, porque é o seguinte, o AD, ele tá sendo de longe, o melhor jogador do Lakers em toda a temporada. É de longe, não tem discussão em quem é o melhor jogador do time, é o Anthony Davis. E graças a ele, o time tá conseguindo viver o seu melhor momento em toda a temporada. Eu sei que o Lakers, né, vem de derrota pro Phoenix Suns, né, 115-105, uma derrota dura. Só que antes dessa derrota, o time vinha de 3 vitórias seguidas. Foi a primeira vez que o Lakers conseguiu embalar uma sequência de vitórias na temporada. E em todas as vitórias, o Anthony Davis foi disparado o melhor jogador. Foram 37 pontos contra o Nets, 38 contra o Pistons, 30 contra San Antonio e até na derrota contra o Phoenix Suns, o AD jogou demais. Foram 37 pontos para ele. O Anthony Davis vinha de uma sequência de 4 jogos com pelo menos 30 pontos e 15 rebotes. Isso é absurdo. Isso é absurdo. E esse é o Anthony Davis que o Lakers sempre sonhou. O Lakers sempre quis ter um Anthony Davis que assumisse o papel de franchise player na ausência do LeBron. Porque quando o Lakers abriu mão de tudo, né? Abriu mão de pique, abriu mão de jovens talentos como Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart. Quando o Lakers abriu mão de tudo isso, era para ter esse Anthony Davis. E o Lakers fez esse movimento para ter o Anthony Davis jogando o que ele está jogando no momento em que ele está jogando. O Anthony Davis, ele assumiu o papel de protagonista na ausência do LeBron. LeBron tá lesionado, já faz um tempo que o LeBron não joga, ele inclusive deve voltar a jogar nessa próxima rodada, ele deve entrar em quadra. Só que nesse momento em que o LeBron não esteve disponível, o AD assumiu e muito bem o papel de protagonista. E não se engana, o Lakers não trouxe o Anthony Davis para ser uma dupla do LeBron. Não. O Lakers trouxe o Anthony Davis para ser o substituto do LeBron. Só que até essa temporada, a diretoria do Lakers não conseguia enxergar o AD como esse substituto, porque o AD não estava disponível. Puxando o número de jogos do Anthony Davis nas últimas 2 temporadas, fica muito nítido como o Anthony Davis não estava conseguindo fazer o que a diretoria queria. Porque na temporada 2021, por exemplo, ele jogou apenas 36 jogos. 36 jogos. Na temporada 21-22, a temporada passada, ele jogou apenas 40. Apenas 40. Antes dessa temporada atual, a única temporada que o Anthony Davis conseguiu jogar uma quantidade aceitável de jogos foi na sua primeira temporada no Lakers. Na temporada 19-20, que foi quando ele chegou, ele meteu 62 jogos. Ele jogou 62 jogos, foi onde ele mais jogou. E foi uma das temporadas na carreira do Anthony Davis onde ele mais conseguiu jogar. Mas nessa temporada, ele tá conseguindo. Ele jogou basicamente todos os jogos disponíveis. Foram 15 jogos disputados. 15 jogos disputados. E as médias deles são impressionantes. São 26,4 pontos, 12,6 rebotes, 2,4 assistências, 1,7 roubos de bola, 2,1 bloqueios e incríveis 10 duplos. Em 15 jogos, ele meteu duplos em 10. Isso é bizarro, são números incríveis. E é esse Anthony Davis que o Lakers queria. Era esse Anthony Davis. Porque algo que nunca foi questionado é a qualidade do Anthony Davis. Ninguém nunca questionou a qualidade do AD. Ele sempre foi colocado entre os melhores jogadores de toda a NBA. Não é à toa que o cara tá no time dos 75 melhores de todos os tempos. E eu, por exemplo, não questiono o Anthony Davis ali. Porque ele é um dos maiores talentos que a NBA já viu. Só que a grande questão do Anthony Davis é a disponibilidade. E algo que eu bato muito na tecla aqui no canal, para quem acompanha mais tempo sabe, é que no esporte de alto rendimento, disponibilidade é uma das maiores qualidades que um atleta pode ter. E infelizmente o Anthony Davis nunca teve. Ele teve uma vez.
que foi na temporada em que ele foi campeão. Na temporada 19-20, temporada do título, primeira temporada dele no Lakers, ele teve disponibilidade, como eu disse. Foram mais de 60 jogos. Pegando aqui o número exato, que eu passei antes, 62 jogos disputados. E as médias dele, bem parecidas com a que ele tá tendo nessa temporada. Foram 26,1 pontos, 9,3 rebotes, 1,5 roubo de bola, 2,3 bloqueios e, cara, isso aqui é absurdo. 30 duplos-duplos. Em 62 jogos disputados, ele teve 30 duplos-duplos. Mas dá pra gente dizer que na temporada atual, ele tá tendo até números melhores. Então a questão do AD nunca foi qualidade, sempre foi disponibilidade. E nessa temporada, ele tá tendo isso. Ele tá tendo isso. Então, talvez pela primeira vez, o Lakers tá olhando o Anthony Davis e pensando, por isso que eu trouxe esse cara. Por isso que eu quis trazer esse cara. Por isso que eu abri mão de tudo pra ter esse cara. É por isso. Mas a grande questão e o que me preocupa é a seguinte. Até quando o Lakers vai ser o Anthony Davis vai ser esse cara? Até quando o Anthony Davis vai causar esse sentimento de satisfação na diretoria do Lakers? Quanto tempo vai demorar para o Anthony Davis voltar a ser um cara que a gente vai olhar e pensar, é maravilhoso, mas não consegue jogar? Será que esse Anthony Davis sumiu? Será que esse Anthony Davis não vai mais aparecer? Essa é a grande questão. Porque pro Anthony Davis valer o que o Lakers deu por ele precisa jogar. Ele precisa ser esse Anthony Davis dos sonhos durante mais tempo. Ele precisa deixar o Lakers nesse estado de euforia durante mais tempo. Se aconteceu o que aconteceu temporada passada, novamente o Lakers não vai ter o jogador que pagou. E essa é a minha preocupação. É quanto tempo esse Anthony Davis vai durar. E essa preocupação é maior porque pelos movimentos que o Lakers tem feito, dá a entender que o time não planeja trazer ninguém assim relevante, porque tem a certeza de que o Anthony Davis vai assumir o posto do LeBron. Porque ele tem feito isso. Ele tem feito isso. Só que isso pode acabar sendo um movimento errado no primeiro momento em que o Anthony Davis se lesionar. O Lakers está a um tornozelo, a um ligamento, a um joelho, a um ombro de ver todo o seu investimento de 3, 4 anos ir pro ralo, ir pro buraco abaixo. Então, ao mesmo tempo que eu fico extremamente empolgado e feliz de ver o AD jogando o que ele tá jogando, eu sou muito fã do Anthony Davis, muito. Eu fico muito feliz. Só que ao mesmo tempo, eu fico preocupado. Eu fico apreensivo. Porque toda vez que esse cara cai na quadra de um jeito esquisito, toda vez que esse cara põe a mão nas costas, põe a mão no joelho, o Lakers fica mais perto de entrar num buraco. Porque não tenha dúvida. Se o Anthony Davis não jogar pelo menos 70% dos jogos, o Lakers vai pro buraco. O Lakers vai pro buraco. Então, assim, o que eu quero passar nesse vídeo é o seguinte. O Lakers está tendo pela primeira vez o Anthony Davis que sempre quis. Só que a grande questão é, será que o Lakers vai ter esse Anthony Davis que sempre quis durante muito tempo? Essa é a pergunta que o torcedor do Lakers, na minha opinião, deveria estar se fazendo. Mas bom, qual que é a sua opinião sobre isso, sobre esse ponto que eu levantei? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha com seus amigos. E é isso, tá bom? Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.